Olá, eu sou o João e nesse vídeo eu vou te mostrar como eu cuido das minhas orquídeas Phalaenopsis. Eu tenho mais de 30 orquídeas Phalaenopsis no total na coleção e elas ficam lá em cima no terraço. Eu vou mostrar um pouquinho então como eu cuido delas, onde é que elas ficam, quais são os materiais que eu uso no plantio das minhas orquídeas que funcionam muito bem aqui pra mim e vou te mostrar também como é que eu gosto de cuidar delas com um pouco mais de atenção, fazendo uma rega abundante nas orquídeas, que é algo que eu gosto de fazer de vez em quando para ajudar na hidratação das raízes da planta e que também contribui para o crescimento e para a manutenção de todas elas. Eu espero que você goste desse vídeo. Se você tem orquídeas por aí, conta aqui para mim nos comentários se você gosta de cultivar orquídeas ou você é daquelas pessoas que tem um pouco mais de dificuldade para cultivar orquídeas. Conta aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Antes de eu começar esse vídeo, já curte o meu vídeo. Se você é novo ou novo por aqui e está chegando por agora no canal, se inscreva para você sempre receber os novos conteúdos que eu publicar por aqui. Estou aqui no terraço então para mostrar para você onde é que ficam as minhas orquídeas Phalaenopsis. E elas ficam aqui no terraço, então bem do ladinho da janela. No total são mais de 30 Phalaenopsis aqui da coleção. Elas estão, algumas são grandes, outras menores. Vou mostrar em detalhes e vou mostrar também um pouquinho como eu cuido delas por aqui. Aqui nesse local elas recebem sol da manhã, algumas inclusive da parte de cima tem até umas manchinhas ou outra, mas faz parte. A orquídea, principalmente para florescer e para ter um bom crescimento, ela vai acabar tendo umas manchinhas de sol, tá tudo bem. Essa é uma orquídea para meia sombra, inclusive para ficar dentro de casa, mas às vezes uma orquídea que está dentro de casa, meio preguiçosa e não floresce, pode ser falta de um pouquinho de sol, um solzinho direto, um sol fraquinho do inicinho da manhã ou do finalzinho da tarde favorece a floração dessa planta. Inclusive, orquídeas que ficam em árvores normalmente estão sempre floridas porque elas recebem alguns raios de sol direto que ultrapassam, né, as folhas das árvores. Então, o sol é um grande estimulador para a floração das orquídeas. Além disso, eu faço a rega delas aqui diária, porque aqui esquenta bastante. E eu também faço adubação com um adubo líquido que eu diluo aqui no borrifador, no pulverizador e aplico diretamente sobre elas. É um adubo concentrado em fósforo, então ele tem maior concentração de fósforo na fórmula, que é o que favorece a floração das orquídeas. Então eu costumo adubar com esse adubo aqui também a cada 15 dias mais ou menos, e isso também é um outro estímulo para a planta sempre estar emitindo novas florações. E agora então vou mostrar um pouquinho para você como é que eu rego as minhas Phalaenopsis por aqui. E você também me conta como é que você cuida das suas orquídeas por aí. Você tem orquídeas na sua casa? Gosta de orquídeas? Conta aqui para mim nos comentários. E agora então vem comigo acompanhar como é que eu rego as minhas orquídeas. Infelizmente eu tive um problema com o áudio do meu vídeo e por isso eu decidi gravar por cima para exemplificar um pouco e dizer do que eu estava mostrando ao longo do vídeo. Então eu comecei apresentando os materiais que eu uso para fazer essa rega abundante nas minhas orquídeas e eu expliquei também que é uma rega que eu gostaria de fazer com mais frequência. Inclusive há um tempo atrás, alguns meses atrás, eu fazia essa rega semanalmente nas minhas orquídeas porque eu achava importante, eu achava necessário para o bom cultivo delas, mas infelizmente atualmente, como eu tenho menos tempo disponível, eu não consigo regar as minhas orquídeas com essa mesma frequência, fazendo essa rega abundante que eu tanto gostava de fazer para elas. Mas não tem problema, é importante a gente fazer, mesmo que seja de vez em quando. E eu mostrei que eu uso um balde com água limpa e também uma bucha de limpeza comum, e aí eu vou pegando as orquídeas. Eu vou pegando as orquídeas esporadicamente, começo por essa que é uma espécie de Phalaenopsis amarela, e eu mostro que eu cultivo elas com argila expandida. Eu também uso outros materiais, inclusive casca de pinos, fibra de coco, carvão vegetal e até mesmo um pouco de musgo esfagno misturado, mas eu gosto de usar a argila expandida somente porque, para mim, no meu método de cultivo, como um meio de cultura, funciona muito bem. Então eu gosto porque já me acostumei e tá dando super certo para mim. Já há mais de 3 anos que eu cultivo essa planta na argila expandida. E aí, como eu rego com frequência, já que a argila expandida resseca muito, elas também vão se desenvolvendo super bem. E aí o que eu faço para regar as orquídeas em abundância é que eu mergulho elas no balde com água, e aí eu espero alguns segundos com a orquídea mergulhada para que ela absorva realmente a água em todos os cantinhos do vaso, né? E aí eu vou também aproveitando
para limpar as folhas das orquídeas, tanto na parte de cima da superfície das folhas, mas também no verso das folhas, já que é importante a gente fazer uma limpeza, né, de vez em quando nas folhas da planta, até mesmo porque aqui em casa, no terraço, elas acabam pegando poeira, então eu preciso fazer essa limpeza com uma certa frequência ou de vez em quando mesmo, para ajudar na limpeza da planta, porque é importante que a orquídea esteja limpa, né, para ela também conseguir fazer fotossíntese, trocas gasosas com o ambiente, é bem importante também para a manutenção e para a garantia da saúde da planta. Então, eu deixo a orquídea mergulhada ali um tempinho na água, tiro o vaso e eu escorro para tirar o excesso de água e assim eu deixo ela escorrer o máximo possível e vou voltando com ela para o local. Nesse momento eu peguei outra orquídea e eu repeti a operação com ela, mergulhando ela no balde com água e deixando com que ela absorva toda essa água para hidratar todas as raízes e também o substrato da planta. Eu também limpo as folhas na superfície e também na parte do verso para a planta ficar com as folhas bem limpas e conseguir fazer o seu processo de trocas gasosas. Essa é uma orquídea Phalaenopsis muito bonita, ela está gerando 2 novas hastes florais e ela é a primeira vez que vai florescer com os meus cuidados depois de 3 anos que eu comprei essa planta e ela tem flores brancas, grandes e com algumas manchas de cor rosada. Essa é uma das maiores Phalaenopsis que eu tenho no sentido de ser uma planta já mais antiga, mais adulta. Eu já comprei essa planta mais desenvolvida, então ela tem folhas maiores, folhas mais grossas também, elas são bem carnosas e é uma planta já mais desenvolvida. Ela também tem raízes mais desenvolvidas e até raízes para fora do vaso. Como é uma planta com características de uma planta epífita, é normal que ela gere raízes para fora do vaso e isso faz parte da natureza da planta, da genética dessa planta. Então a gente nem precisa ficar oferecendo vasos cada vez maiores para a planta, porque ela já consegue lidar com as raízes ali dentro do próprio vaso. Inclusive eu gosto de usar garrafas PET transparente para replantar as minhas orquídeas, porque eu consigo acompanhar e observar todo o crescimento das raízes ali dentro do vaso. Então é uma boa forma da gente acompanhar, né, e observar como está a saúde e o desenvolvimento da planta. Essa Phalaenopsis é uma excepcionalidade na minha coleção porque ela é uma planta que quando eu comprei tinha 2 hastes florais, que durou muito tempo inclusive com flores. Ela foi ramificando e gerando cada vez mais flores, então ela foi muito florífera, ela tem cores, as flores amarelas com algumas manchas vermelhas. As hastes duraram muito tempo, por fim elas começaram a secar e chegou um determinado ponto que eu as cortei em um certo limite, ali como eu mostro para você. E aí o que aconteceu é que surgiram alguns brotinhos que se desenvolveram como cake. Você conhece um cake de Phalaenopsis? Cake traduzido significa bebê. É um bebê de Phalaenopsis, uma nova muda de Phalaenopsis, e nesse caso surgiram 2 cakes nessa planta, já que ela tinha 2 hastes. Eu fiquei bem feliz, eles estão se desenvolvendo, inclusive estão gerando hastes florais nos cakes, então tá muito legal. Eu vou esperar mais um tempinho para fazer a separação dos cakes e plantar em vasos individuais. Vou fazer isso também no canal para você acompanhar. Eu espero que você goste desse conteúdo. E também eu faço a mesma limpeza nessa planta, né, tanto na superfície das folhas e no verso. E também, às vezes, quando tem uma folha seca ou outra, a gente retira, já aproveitando para fazer uma limpeza na planta. Essa é uma micro Phalaenopsis, ela tem as flores brancas, ela ainda não floresceu comigo depois que eu comprei essa planta, já tem 2 anos, então ela está no tempo dela, tudo bem, a gente tem que ter paciência também, mas ela teve um bom crescimento, já gerou muitas folhas, ela é bem pequenininha mesmo, e a gente fiscalizando a planta, eu achei ali cochonilha de carapaça, gente. Então eu fiquei assustado, mas depois eu fiquei mais tranquilo que elas já estavam até secas. Então por isso que eu digo que é tão importante a gente tirar um tempo para a gente cuidar das nossas plantas, observando elas mais de perto, fazendo uma limpeza mais atenciosa mesmo, para ver o que pode estar errado com a planta, se tem alguma coisa indesejada nela por ali. Então é por isso que eu digo que é tão importante a gente às vezes parar para fazer uma limpeza, observar
observar as folhas, tanto na superfície quanto no verso, e limpar principalmente o verso das folhas, porque normalmente é onde esses pequenos predadores, né, se escondem, porque eles se escondem para se alimentar da planta, né, e eles vão se esconder dos outros predadores, né, que poderiam comê-los, como por exemplo passarinhos. Então é sempre bom dar uma verificada no verso das folhas para ver se está tudo certo ou se tem alguma coisa não muito legal por ali. E ela também está com raízes se desenvolvendo muito bem, então estou bem feliz com o crescimento dessa planta. Agora eu peguei um exemplo de uma Phalaenopsis que está na parte de cima, onde eu deixo as orquídeas, então ela pega mais sol e ela tem uma pequena queimadura na folha. Isso no meu cultivo eu observo que acontece. Para mim, eu não dou muita importância para isso, eu só observo se essa queimadura não vai se ampliar e vai fazer mal para a planta, porque se ela aumentar muito e acabar se tornando um problema, a gente precisa lidar com isso, que ela pode acabar adoecendo a planta. Mas é o que eu digo, você precisa observar. Às vezes, se ela está queimando um pouco a mais, eu desço com ela para baixo para ela pegar menos claridade, coloco uma outra planta que estava mais na sombra para cima, e a gente vai fazendo essas alterações nas nossas plantas e observando o que elas precisam, oferecendo o melhor para elas. E também eu repito o mesmo processo de limpeza, e é o que eu te digo, observe sempre as suas plantas para você saber se precisa melhorar algum cuidado ou se está tudo indo bem. E é isso que eu digo, uma queimadura ou outra às vezes favorece a planta numa floração, mas às vezes também pode ser uma porta de entrada para alguma doença para a planta. Então é sempre necessário observar e cuidar das nossas plantas da melhor maneira possível. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado de acompanhar esse cuidado que eu tenho com as minhas orquídeas. Se você gosta de conteúdo sobre orquídeas, comenta aqui que eu posso fazer mais vídeos sobre isso. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.